Graça e paz, irmãos. Estamos novamente voltando para o nosso tempo sobre escatologia e a esperança que ela nos dá. Hoje nós estamos desenvolvendo, dando sequência, na verdade, a última parte do livro de Apocalipse, né, que é do capítulo 4 até o capítulo 22. Então nós vamos orar, pedir a graça de nosso Deus, para a gente dar sequência aos nossos estudos acerca das últimas coisas. Bom? Curve sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu te louvo por esse tempo. Eu peço a tua graça e a tua misericórdia por nossas vidas. Nos guie, Deus, em toda a verdade, nos orientando a cada dia em como devemos proceder, Pai, à medida que tomamos as informações da sua palavra para o nosso coração. Nos fortaleça, nos guie e nos dê a direção em tudo quanto precisamos fazer. Seja com a nossa vida, Pai. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Nós temos compartilhado com você algumas informações, né? Já de certa forma muitas informações sobre a questão da escatologia. E eu sei que para alguns de vocês são muitas informações que possivelmente pode se tornar enfadonho, dificultoso, um detalhe aqui, outra coisa acolá. Mas o meu desejo é que você possa entender a preocupação que a gente tem na exposição de um assunto dado para nós com tantos detalhes, e muitos detalhes importantes. Então, a gente caminha um pouco mais devagar nas exposições que estamos fazendo aqui. É importante dizer que a exposição feita numa live, ela não é semelhante à exposição que você faz quando você prega expositivamente acerca de um livro, né? Acerca de um tema tão importante como esse. Então, a gente está trazendo aqui em ritmo de live, mas se Deus, na sua misericórdia e graça, nos conceder futuramente um tempo em que a gente faça aqui na igreja a exposição do livro de Apocalipse, a cada domingo, então isso vai ser importante, né? Essencial. A dinâmica será também outra. Então eu peço aí a sua paciência e a sua dedicação em compreender essas coisas para a glória do Senhor. Bom? Então, a gente parou no último sábado, a gente compartilhou sobre o capítulo 4 e o capítulo 5, que mostrava a visão do trono de Deus, da glória de Deus, e no capítulo 5, Jesus tomando o livro da mão do Senhor, ali da mão de Deus, para abrir os selos que estavam ali. Então, Jesus ele vai começar a derramar sobre a terra os juízos. É importante que você entenda que nesse momento onde os selos vão ser abertos e o juízo de Deus vai ser derramado sobre essa terra, é importante que você entenda que a igreja ela não está mais nessa terra. A igreja já está no céu. Ela está com Jesus à medida que os selos vão sendo abertos e os juízos de Deus sendo derramados sobre essa terra. É importante que você saiba que a igreja não vai estar por aqui mais. Tá bom? Essa perspectiva que nós temos, né, escatologicamente, nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e que Jesus volta no fim da tribulação. Bom, essa é a nossa visão escatológica, tá bom? Então, caminhando para essa questão dessa exposição dos juízos de Deus, eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, e a gente vai pontuar aqui, destacar esses selos que vão sendo abertos, o que cada uma dessas coisas representa, ou que representará naquela época, tá bom? Então, a gente vai apresentar para você com mais detalhes aqui. Então, a gente vai ver aqui o nosso primeiro, Apocalipse capítulo 6, de 1 a 2. O primeiro selo é aberto. Jesus, que é digno, está abrindo o selo. E o texto diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa,
e ele saiu vencendo e para vencer. Então, eu falei para você na última live que esse cavaleiro que aparece aqui, o cavaleiro do cavalo branco, ele é o anticristo. Ele não é Jesus, e por algumas questões importantes. Quando a gente olhou lá atrás, que João estava chorando, e o ancião colocou a mão no ombro dele e consolou ele, dizendo: não chores, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu e se tornou digno de abrir o livro. Então, ele mostra que Jesus fez isso no tempo passado, Ele venceu. Aqui, quando ele vai apresentar o cavaleiro do cavalo branco, ele mostra que esse cavaleiro, ele está saindo para vencer. Então, ele está apontando aqui, está destacando aqui algo, que o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo, ele vai fazer no início da tribulação. Então, o branco aqui, ele aponta para uma paz, mas não uma paz que é semelhante à que Deus dá. Não é a paz de Deus. A paz aqui é porque o anticristo ele vai resolver muitos conflitos. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação, o anticristo vai se empenhar em fazer acordos, em resolver conflitos. Ele vai promover uma certa paz, porque essa paz que ele está tentando promover vai trazer para ele muitos adeptos. Ele vai ganhar a admiração e o reconhecimento das pessoas por essa época. O texto diz aqui que ele recebeu uma coroa. Por que ele não é Jesus? Porque a coroa, a palavra coroa, quando aparece aqui, é a palavra grega Stéphanos. Não é a palavra grega diadema, que é a expressão utilizada para Jesus, porque Jesus vai vir montado num cavalo com uma coroa. E lá ele vem, e a palavra coroa lá é diadema, não é Stéphanos. A coroa Stéphanos é a ideia de alguém que está saindo para conquistar, que está indo para uma conquista. Então, não é a mesma coroa. Então, esse é um outro aspecto que diferencia esse cavaleiro aqui do cavaleiro que vai vir, que é Jesus. Também foi dado para ele um arco. Esse arco que o cavaleiro sai, ele tem esse símbolo de conquistador. O anticristo, ele vai ser um conquistador. Ele vai ser uma pessoa que vai ter toda a admiração das pessoas, e ele vai fazer alianças, vai fazer contratos. Ele vai conseguir, inclusive com Israel, ele vai fazer um pacto. Lá em Daniel 9, 24, diz que ele fará aliança com muitos por uma semana. Porém, na metade da semana, ele vai quebrar a aliança que ele fez com muitos. Então, é importante que você entenda aqui que esse cavaleiro ele vai sair para promover a paz por 3 anos e meio. Ele vai resolver conflitos. A gente tem alguns conflitos a nível, não sei se mundial seria a expressão mais correta, mas muito significativos. O mundo, politicamente falando, ele caminha para uma união, para uma nova ordem, aonde ele vai culminar com essa ideia de que vai haver apenas um governante em toda a terra. Ela vai caminhar para isso. E o anticristo vai se empenhar, fazendo acordos com várias nações, conquistando o coração dessas nações, para poder fazer esses acordos. Você pode pensar, por exemplo, nós estamos aqui atravessando uma pandemia, e a gente vê o quanto que tem sido danoso ao que a Covid tem feito na vida das pessoas. Agora você para imaginar e pensa um pouquinho que, de repente, surge um vírus com um poder de contaminação maior do que o Covid e mais letal do que o Covid. E aí você olha para esse momento e aí um cara, em pouco tempo, consegue desenvolver uma vacina
que mata o vírus e gera imunidade para as pessoas. Esse cidadão, ele vai ter acesso, entrada em todo e qualquer lugar do mundo. O mundo vai louvar esse homem, vai adorar esse homem. Então, por que eu estou contando isso? Porque é possível que o anticristo possa ser um cientista, alguém ali do ramo da ciência, que vai ter admiração num período como esse, ganhar a admiração das pessoas, e ele ter essa abertura nos lugares, inclusive para formar esses pactos. Essa é só uma conjectura, eu não estou cravando dizendo que vai ser assim teologicamente, mas pegando esse contexto e mostrando para você que essa é uma possibilidade também, de como é que ele vai se manifestar no cenário. Um conflito que ele vai resolver, que é certo, é o conflito que existe ali na questão dos judeus, ali com os palestinos, para a construção do templo. O pessoal não constrói ali o quarto templo, porque tem a mesquita de Omar, que está ali posicionada numa situação que não tem como eles derrubarem aquela mesquita para fazer o templo. Agora o anticristo, ele vai resolver esse problema, porque ele precisa dessa união entre esses povos para poder avançar e para poder conquistar o mundo para ele. Então ele vai promover muitos contratos, ele vai promover muitas coisas. É interessante, assim, olhando para o capítulo 6 aqui, se você não está ligado, você pode confundi-lo com Jesus. E isso é interessante, por quê? Porque o anticristo, ele vai querer fazer o papel de Jesus. Isso é certo. Ele vem no cavalo branco, com a coroa de ouro, com o arco. É alguém que vai conquistar, é alguém que vai ganhar o coração das pessoas, vai ter muitos seguidores, admiradores. Ele vai ter ali entrada em tudo quanto é lugar e provavelmente ele vai conseguir fazer isso em pouco menos ali 3 anos e meio. Ele consegue conquistar o coração de todo mundo. Então, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 é o anticristo, não é Jesus. Por aquele detalhe, Jesus está abrindo o selo, então não pode ser ele o cavaleiro do cavalo branco. Então, o texto diz, os versículos 3 e 4, ele vai abrir o segundo selo. Aí ele vai dizer, o segundo selo, a ideia é que a paz da terra foi tirada. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz à terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O detalhe aqui interessante é que esse cavaleiro, ele vai marcar um momento importante nesses 7 anos da tribulação. Se o anticristo está saindo para promover a paz, esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele vai ser o marco ali inicial da segunda metade da tribulação. O anticristo, ele vai rasgar lá o contrato, ele vai sentar no templo, vai querer ser adorado como Deus. Isso é uma referência de que começou a segunda metade da tribulação, exatamente quando esse cavaleiro entra em cena. Então, o objetivo dele é tirar essa paz da terra. Então, olhando escatologicamente para esse cenário político-social, muito provavelmente aqui nesse momento, deve haver uma insatisfação das pessoas com o anticristo, como é comum do povo. Eles começam a ovacionar, a louvar um governante, mas à medida que esse governante começa a falhar em algum ponto, as pessoas começam a criticar e ter insatisfação. E aí, nesse ponto aqui, vai começar uma guerra civil. Esse cavaleiro, ele aparece nesse momento,
e ele tem como objetivo promover a morte. Os homens irão se matar uns aos outros. E aí essa grande espada, e a espada aqui é símbolo de morte. E então, como é? O mundo vai ser governado por um só governante. E aí, quando esse caos começar, vai haver uma guerra civil. As pessoas vão se levantar contra umas às outras. É aquela questão, e uns vão continuar admirando a besta, outros vão querer se levantar contra, e vai haver todo um conflito, vai haver uma guerra civil, e vai haver muitos embates e muita morte vai acontecer aqui nesse período. É um momento difícil. E um outro detalhe aqui é porque o texto está dizendo que esse cavaleiro, quando ele chega, foi-lhe dado tirar a paz. Isso aqui é mais uma informação para a gente entender que o cavaleiro lá do cavalo branco não era Jesus, porque a paz que ele dá, ninguém pode tirar. Ninguém. Então, isso aqui é mais uma evidência para nós que o cavaleiro do cavalo vermelho, o segundo selo, o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. E esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele vem para matar. Ele tem esse desejo de tirar a paz da terra. Então, porque ele está tirando a paz, a gente entende que vai ter esse conflito, uma guerra civil, o homem se levantando contra o homem, um se levantando contra seu semelhante, contra seu irmão, e vai haver todo esse conflito armado, esses embates como que de guerrilha, e toda essa confusão. A gente já até, você que já teve a oportunidade de ver documentários de guerra civil, em outros lugares, a gente vê como que esse conflito, ele destrói o lugar. As pessoas matam seus semelhantes, e ali é um cenário totalmente triste e devastador. Tá bom? O texto vai dizer, a partir do versículos 5 e 6, o terceiro selo. O terceiro selo, ele tem essa ideia de escassez em toda a terra. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esse cavaleiro, ele vai promover a escassez nesses últimos 3 anos e meio da tribulação. É interessante porque você tem a guerra civil que estoura. O que vai ser comum numa guerra civil? É exatamente essa questão da escassez de alimento, de recursos. Porque quando há uma guerra civil, os sistemas, eles entram em colapso. O sistema financeiro, o sistema de saúde, eles ficam colapsados por conta dessa guerra civil. Ninguém entra, ninguém sai. Eles atacam os lugares. Por conta disso, esse cavaleiro chega e traz essa informação para a gente dessa escassez que vai ser promovida nessa guerra civil. Ele usa as expressões aqui: uma medida de trigo, uma medida de cevada, por 1 denário, por 3 denários. Ele está mostrando que a comida e o recurso financeiro ali, eles vão ser atacados. Sem esses recursos, sem ter como prover para si alguma coisa, essa batalha vai ficando mais intensa, vai ficando mais efervescente. E isso vai dar base para nós ver o que vai acontecer com o 4º cavaleiro. Então essa guerra civil irá promover e gerar uma superinflação a nível sem precedentes na história, e vai colapsar todo o sistema. Ele diz aqui: não danifiqueis o azeite e o vinho. Por quê? Porque a escassez já vai estar grande, mas o Senhor colocou ali um limite. Você precisa lembrar que, mesmo nessa época aqui,
O povo de Deus está aqui, né, na tribulação. Então não era para danificar porque era pouco. Então essa é a ideia, porque inclusive provavelmente o povo de Deus vai se beneficiar de comer alguma coisa ainda com escassez, mas acredito eu, numa convicção pessoal, que essa ordem do Senhor aí para ele deixar pouco, porque se deixasse por conta do cavaleiro, por causa da maldade dele, ele ia acabar com tudo. E o Senhor estava colocando um limite até onde ele podia ir. E inclusive, creio eu, por causa do povo dele que ainda vai estar aqui, que vai estar aqui naquele período, né? Não é a igreja, tá? É o povo que vai se converter na tribulação, que a gente vai ver lá na frente, por causa dos 144 mil que vão pregar o evangelho durante esse tempo. Então, você está vendo aqui o cenário sendo armado. O quarto cavaleiro, ou o quarto selo é aberto. E aí a gente tem fome intensificada na terra. Ele vai dizer que quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aqui é interessante porque é meio que numa sequência, irmãos. Estoura a guerra civil, lá no Cavaleiro 2, no Cavaleiro Vermelho, e aí você tem uma escassez de alimento, o alimento vai ficando mais pouco, e aí você tem uma guerra que se intensifica, e aí o detalhe aqui é que essa fome sendo intensificada, a agressão vai ser maior. O detalhe é que não somente os homens irão se matar, mas o texto está dizendo aqui, duas expressões de morte que são interessantes. A morte e o inferno estavam seguindo. Isso é um indicativo que só vai morrer nessa época descrente. Não vai morrer crente. Tem uns 144 mil que estão pregando o evangelho, e nessa época não vai morrer crente. Vai morrer só descrente, por causa dessa expressão, a inferno e a morte. Porque o crente que morre aqui, ele vai direto para o céu também. Bom? E aí ele usa uma expressão, as feras do campo. E essas feras do campo, de fato, são os animais que não vão ter comida por causa da escassez, e muitos vão atacar, inclusive os homens. Aquele será um período de caos, período terrível. E os animais vão atacar, e esse cavaleiro, eu achei interessante, né? Eu corri muito lá na internet para encontrar essa imagem que está aí. Porque esse cavaleiro amarelo, ele dá essa ideia de um amarelo esverdeado, mostrando esse aspecto de que a pessoa que está sofrendo por causa da fome, da dor, ele fica... Se você teve a oportunidade de ver alguém que está morrendo de inanição, está com inanição, está morrendo, e aí ele fica com esse aspecto amarelo esverdeado. Então, era esse mesmo aspecto que esse cavaleiro ele transmite, ele é esse amarelo esverdeado. O detalhe aqui é que ele diz assim, que esse cavaleiro foi dado para ele autoridade sobre a quarta parte da terra para ele matar. O Senhor novamente colocando um limite até aonde aquele cavaleiro poderia ir. Isso representa aproximadamente a morte de 1 bilhão de pessoas por essa época. Então, você pensa nessa guerra civil que estoura no mundo inteiro, porque o anticristo está dominando o mundo inteiro. Ele está ali, governando todo mundo, tem 9 governantes com ele, ele lidera todo mundo, em várias partes ele está dominando o mundo, estoura a guerra civil e o povo se revolta.
nesse momento que a guerra civil estoura, é que começa a acontecer a batalha do Armagedon, né? E aí, esse detalhe ele é interessante para a gente entender do Senhor colocando um limite até onde o inimigo poderia agir, tinha liberdade para agir. Irmãos, e esse detalhe aqui do Senhor reter, novamente, creio eu, por causa do povo dele que ainda vai se converter nesse período aqui da tribulação. Bom? Então, o quinto selo, ele vai dizer assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como que igualmente eles foram. Aqui você percebe essa imagem, né, do selo sendo aberto, e ali você tendo uma palavra dos que morreram em Cristo pela sua fé em Jesus. E o Senhor estava dizendo, estava segurando ali o juízo, até que se completasse a medida do tempo pré-estabelecido por Deus para julgar toda a terra. Esse quinto selo, ele destaca o clamor dos que morreram, dos que foram martirizados em nome do Senhor. E ele está destacando também que muitos vão morrer na tribulação sendo martirizados, vão morrer pela fé. Irmãos, quando eu olho para cá, eu tenho afirmado que o crente verdadeiro, ele nunca vai perder a sua salvação. Por mais que a situação seja conflitante, difícil para a vida dele, ele morre defendendo a fé que tem. Ele não abandona a fé que tem. E isso vai ficar extremamente claro por essa época aqui do arrebatamento da tribulação. Pessoas que vão aceitar Cristo vão ser decapitadas, vão morrer de outras formas, mas não vão negar o Senhor. Eles vão preferir morrer do que negar o Senhor. Agora, a gente vai ver uma outra questão que é totalmente o inverso disso, né? O sexto selo, ele vai trazer para nós esse outro lado de como é que o descrente ele vai responder ao sofrimento. O crente, ele responde ao sofrimento com fidelidade, com santidade. O descrente, ele responde de outra forma. Ele diz assim: veio quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Apocalipse 6, de 12 a 17. Eu falei para você agora que o servo de Deus responde ao sofrimento com santificação, com santidade e fidelidade. O descrente, ele vai responder ao sofrimento com dureza de coração contra Deus. Ele vai blasfemar de Deus, ele vai rejeitar a Deus,
ele vai tentar fugir de Deus. Esse é o coração endurecido de um descrente quando ele passa pelo sofrimento. E aí, ele está dizendo aqui que essas pessoas, quando o Senhor se manifestar ali, mandar a todos os seus flagelos, eles vão clamar para que os montes caiam sobre eles, e a ideia é, a gente prefere morrer do que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a dureza do pecado no coração do homem. Agora, quando eu comecei aqui do meio para o fim, vou voltar aqui para o começo, ele disse que viu quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, e aqui ele vai destacar um cenário, que esse cenário, ele aponta para uma manifestação demoníaca de uma intensidade sem precedentes na história. As manifestações demoníacas vão ser tão grandes que vai ficar meio que cobrindo ali. Se você lembrar que os demônios, eles habitam as regiões, esse espaço aéreo que está entre a terra ali e o céu, os demônios habitam, alguns demônios habitam. Paulo disse isso para nós em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os poderes dominadores desse mundo. Então, eles estão ali, nesse mundo celestial, eles estão ali envolvidos, e por essa época, eles vão cair, e eles vão ter uma manifestação que vai criar meio que como se fosse um dia nublado, escuro, e aquilo é só a grande manifestação demoníaca naquela época, que vai gerar esse clima de opressão, que será muito grande. E aí, junto com isso, haverá terremotos. Quando o texto aqui que as estrelas caíram do céu, não é uma referência à estrela mesmo. Os elementos se desfarão quando Jesus voltar no fim da tribulação. Aqui a estrela que cai do céu, ele está apontando aqui para o demônio. Inclusive tem referência disso no Antigo Testamento, se você lembrar de Isaías, que lá ele está falando sobre o rei de Tiro, mas que há aspectos ali que nos fazem entender que ele destaca o que aconteceu com Satanás. E esse era um aspecto do diabo, como ele caiu do céu. O próprio Jesus disse que o viu caindo do céu. Então, cair aqui, a estrela que cai do céu, não é aquela estrela que a gente vê hoje, mas são demônios que vão infestar esse corpo celeste, o céu, o espaço aéreo que está sobre nós. Hoje, na época, os descrentes que vão estar sofrendo sobre isso. E aí vai haver terremotos, muita gente vai morrer também nesse período, porque nesse terremoto o pessoal vai correr para tentar se esconder, e eles vão ver e vão entender que isso é a manifestação de Deus. E aí eles vão se voltar para blasfemar contra Deus. Não vão se arrepender, não vão se converter, mas vão blasfemar contra Deus. Esse é o coração do homem por causa do pecado. Então, esses aqui são os 6 selos até agora. Lembra que eu falei na live passada que havia alguns intervalos, alguns parênteses na profecia. Você pode se colocar no lugar de João agora, ouvindo em sequência cada uma dessas coisas, duras, difíceis. Saber que muitos irmãos vão morrer por época da tribulação, e aí vai ficando algo bem pesado, bem forte. E agora o Senhor vai dar um alívio aqui para João. No capítulo 7, ele não é a sequência desse capítulo 6, cronologicamente falando. João agora vai receber uma informação, aquele, respira aí, João, tá bom? Calma aí, ainda falta o 7º selo. E aí João, ele vai ouvir sobre a questão dos 144 mil. E aí ele vai dizer aqui, depois disto, ele não está fazendo aqui uma referência ao 6º selo,
né? Mas há algo anterior, algo que está lá atrás, que é no início da tribulação. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conversando conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamando em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui no capítulo 7 vai ter 2 questões importantes para nós. A primeira é que essa passagem está sendo posicionada para o início da tribulação. Aqueles flagelos, o anjo está sendo segurado, foi dado para ele um comando. Olha, aqueles 4 anjos que vão causar dano à terra, eles não vão fazer nada enquanto Deus não selar na testa os 144.000 que ele vai escolher. Então, eles não poderiam agir. Eles estavam estáticos. E ali vem o momento em que o Senhor vai selar os 144.000. Esses 144.000 serão 144.000 judeus que vão se converter a Jesus na época da tribulação. E os 144.000 judeus, eles vão evangelizar toda a terra em 7 anos. Por isso que vai haver morte de crentes, mártires vão morrer. Por quê? Porque o anticristo está no poder, está no comando. E pregar o evangelho é ser resistente ao anticristo. E ele vai perseguir, e ele vai matar. E esses 144.000, eles vão conseguir evangelizar toda a terra em 7 anos. Isso é significativo, irmãos, e é importante. Porque quando a gente pensa em evangelizar pessoas, devemos fazer pelo amor que temos ao Senhor. O Senhor está aqui demonstrando sua graça, sua misericórdia, num tempo que será extremamente complicado para toda a terra. E o Senhor trazendo a esperança do Evangelho em meio a juízo, a caos e a muitos problemas. Ele vai usar esses 144.000. Então, João está recebendo uma pausa, né, um parêntese, no meio daquela série de selos, e agora ele está recebendo uma informação que está lá atrás, no início da tribulação. Depois que eles forem selados, o que vai acontecer? O texto ele vai falar para nós agora aqui, no Apocalipse capítulo 7, de 9 a 14, ele vai destacar o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos, os que estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqui João está destacando para nós da conversão de pessoas na época da tribulação. E aqui ele está falando agora se a primeira parte daqueles que iam ser selados estava se referindo à primeira parte ali da tribulação.
Agora, esse detalhe que João está dando aqui, está fazendo uma referência à segunda parte da grande tribulação, que é onde está havendo uma grande conversão e crentes morrendo. O anticristo instaurou uma perseguição contra o povo de Deus, declarada e abertamente. Então, essa segunda parte aqui está se referindo à segunda parte da tribulação. Bom, então, João está ganhando aqui um alívio. E ele vê esses irmãos. Algumas pessoas, quando interpretam esse texto, eles querem pegar esse texto como argumento que a igreja vai passar pela tribulação. Mas ele está falando aqui, se você ler o texto todo, fazendo de maneira honesta a interpretação, você vai perceber esse detalhe. Os 144 mil selados de Israel é quem vão pregar o evangelho em toda a terra. E aí, por que eles vão pregar o evangelho? Porque a igreja não vai estar mais aqui para pregar. Se você ficou atento quando a gente estava falando das igrejas lá, ele falava, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entendeu? Só que chega um momento que ele vai falar, quem tem ouvidos ouça. O Espírito, a igreja não estava mais, agora o Espírito vem, converte 2 judeus, que são 2 testemunhas, a gente vai ver lá na frente, e aí eles 2 pregam o evangelho, 144 mil se convertem e começam a pregar o evangelho aos gentios, porque esse era o plano inicial de Deus para Israel. Por isso que nós temos afirmado também que Israel, a tribulação, é um tempo de disciplina de Deus para Israel. Aquilo que eles não fizeram no passado, eles vão fazer aqui por época da tribulação. E aí, é uma convicção pessoal também, que nessa época, que as 144 mil vão evangelizar toda a terra, eu acredito, e é uma convicção pessoal, que o dom de línguas, ele vai voltar. Por que eu estou dizendo isso? O dom de línguas, em Atos capítulo 2, ele é o dom que os discípulos, apóstolos receberam, aqueles 120 que estavam lá em oração, eles receberam para proclamar as verdades do evangelho na língua materna das pessoas que estavam ali reunidas no dia de Pentecostes. Através daquele dia, houve uma grande expansão do evangelho através daquele dia, porque o Senhor agiu de maneira sobrenatural e os discípulos receberam a capacidade de evangelizar em outra língua. Se você pensar que 144 mil é um número grande, mas não é um número que todo mundo ali vai saber todos os idiomas da terra. Então o Senhor vai interferir e vai dar para eles essa capacidade de falarem das verdades do evangelho através desse dom de línguas. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Você fala na língua em que o outro entende. A palavra grega para a língua ali, quando aparece em Atos, idioma, é dialectos. É você falar no dialeto do outro, na linguagem do outro. Então, por essa época, esses 144 mil vão receber de Deus essa capacidade para pregar o evangelho em toda a terra. Então, esse é o capítulo 7. Eu não estou esquecido, nós temos ainda mais um selo para abrir. Mas a gente está chegando ao fim. E por que a gente está chegando ao fim? Porque o 7º selo, ele vai iniciar uma nova sequência de juízos de Deus, que é as trombetas. Então, o 7º selo são as 7 trombetas do Apocalipse. Tá bom? Então, como será uma nova série, novas questões aqui a serem abordadas, a gente vai ficar por aqui. E nós vamos encerrar para não ser muita informação para a sua cabeça, para o seu coração. Tá? Mas eu gostaria que você pudesse guardar no coração essas coisas, meditar sobre elas e ver que apesar de tanto juízo, de tanta
coisa pesada que vai acontecer, existe o Senhor Jesus Cristo que está por trás de tudo isso, tendo o controle, mantendo o controle de tudo, e agindo com graça e misericórdia em tempos de provação e sofrimento. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você pode estar fazendo aí a sua pergunta, tá bom? Nós estamos aqui gravando essa live. Você pode mandar a sua pergunta, ou fazer a sua pergunta no chat, ou mesmo mandar para o WhatsApp da igreja, e nós estaremos respondendo durante a semana. Tá? Até o próximo sábado, se for a vontade de Deus. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.